Olá, meu querido, e olá, minha querida, muito boa tarde, que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Prazer, pastor Benjamin Júnior, adentrando aqui o teu celular para juntos entendermos essa questão de maneira de viver. Olha, todos nós sabemos que a palavra respeito é uma palavra muito falada nos dias de hoje. E, na verdade, ela não perde o seu valor por ser pouco ou muito falada. A palavra respeito tem um significado muito importante e nós devemos respeitar. Essa palavra, ela faz com que haja ordem em meio à sociedade, ela faz com que haja ordem em meio aos seres humanos e assim prolongue a nossa estadia na face da terra. Mas a palavra liberdade, ela também faz-se necessário para que vivamos uma vida de qualidade e uma vida feliz. E a liberdade para quê? Para entendermos, para buscarmos informação, conhecimento, para aprendermos esta liberdade, até mesmo de anunciar, de falar alguma coisa, mesmo que seja contrária à opinião de alguém. Maneira de viver, muitos têm. Muitas pessoas, elas podem dizer, olha, eu tenho o meu modo de viver. Talvez você já ouviu alguém dizer isso. Talvez você já ouviu aquela linda frase que as pessoas amam dizer: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Ou seja, Deus deu a vida, isso é fato. Agora, ela é completamente verdade? Eu já abordei sobre este assunto aqui no canal em um vídeo. Mas olha só, a maneira de viver é algo que tem que ser respeitado. Cada um tem a sua maneira de viver, o seu modo de viver, a sua base, os seus princípios, as suas convicções, as suas ideias. Mas quando uma pessoa, um pecador, se arrepende do teu pecado, entrega a vida a Deus, como é que faz? Este pecador, ele pode escolher o seu modo de viver ou o novo segmento dele exige um modo de viver? Eu quero que você venha comigo para esta viagem interbíblica para descobrirmos a maneira santa de viver. Olha só, a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ela diz o seguinte, ela afirma assim, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, peraí. Para todo aquele que se arrepende do teu pecado, que manifesta uma fé genuína em Cristo Jesus, há uma maneira de viver. O próprio apóstolo Paulo ensinou à igreja que se encontrava na cidade de Tessalônica a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então, há uma forma, e a Bíblia mostra isso. É interessante porque nós não podemos ignorar que a base é Cristo. Ele mesmo diz, olha, como nós vos ensinamos por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ou seja, não há uma outra forma de viver que não coadune com os ensinamentos de Cristo. Se alguém lhe ensinar uma forma de viver, dizendo que esta forma é bíblica, que essa forma é uma forma do amor, que é uma forma do respeito, que é uma forma da justiça, que é uma forma da união, que é uma forma espiritual, que não coadune, que não está de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus, sem preocupação nenhuma pode desconsiderar. Por quê? Porque toda maneira de viver, ou melhor dizendo, a maneira de viver que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Tessalônica é uma maneira que está embasada na vida e nos ensinamentos de Cristo Jesus. Muitos têm o seu modo de viver, muitos têm a sua maneira de viver, o seu modo de pensar, de agir, de falar, de se comportar. Não estou aqui dizendo, e muito menos querendo passar a ideia que todos têm que se tornar um robô.
e tem que ter um padrão só, um gosto só. Não é isso que eu estou dizendo. Mas há uma forma de viver que é esta forma que agrada a Deus. Até porque o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele diz para a igreja que estava na cidade de Efésio, ele diz o seguinte: olha, vocês já se despiram do velho homem, a maneira antiga que vocês viviam. Ou seja, tanto o mesmo apóstolo, ele trabalha com o ensinamento de a maneira antiga de viver e o modo correto de viver, que agrada a Deus. Então há uma maneira antiga em que vivíamos. Essa maneira, ela é variada. Ela tem vários estilos, vários modos, mas a maneira correta de viver, da qual o apóstolo Paulo ensinou tanto para as igrejas que ele fundou, quanto hoje os seus escritos nos ensinam, é a maneira que está embasada na vida de Cristo Jesus e também nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E por que, pastor, isso é importante? Porque esta maneira de viver é a que agrada a Deus. Para aquele que se arrependeu dos seus pecados e manifesta uma fé genuína em Cristo Jesus, hoje a sua disposição, o seu sentimento é de agradar ao Pai. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele trabalha com essa ideia de que cada um de nós precisamos ser obreiros aprovados, daqueles dos quais que não tem do que se envergonhar. Temos que agradar a Deus. A Bíblia diz o seguinte: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Olha, a importância do quanto nós precisamos ter em mente a atitude, o pensamento, o sentimento e a disposição de agradar a Deus. E quando eu digo isso, na sociedade de hoje, é muito importante. Por quê? Porque cada um de nós temos a implícita ou explícita necessidade de agradar alguém ou a todos. Sabe aquela pessoa que ela tenta agradar a todos? Aí você diz: menina, bobeira isso, você ficar tentando agradar alguém, ninguém compra o seu pão, ninguém paga a sua água, ninguém paga a sua luz. Meus queridos, todos os seres humanos, pelo menos isso confirma a ciência, está em busca de agradar alguém. Está em busca de ser aceito por alguém. Parece que é uma necessidade e um comportamento natural do ser humano, instintivo do ser humano. Seja a mãe querendo ser uma boa referência para os filhos, seja o filho querendo captar a atenção e a admiração do pai. Todo mundo está em busca de agradar alguém. Algumas pessoas tentam agradar todos, outros menos, mas todos estão em busca de agradar alguém. Parece que não dá para viver a vida desconsiderando o que completamente todos pensam sobre você. Só que o estranho é que nós notamos hoje a falta de preocupação em que a maioria das pessoas tem de agradar a Deus com o seu modo de viver. Então cada um busca, no seu modo antigo e errado e pecaminoso de viver, justificar. E ao justificar, manter-se neste modo antigo de vida. Sendo que, na verdade, a Bíblia como um todo nos ensina que há uma maneira correta de viver, que a nossa disposição tem que ser de agradar a Deus, que aquele que agrada a Deus também recebe recompensas, o Senhor realizará ou satisfará o desejo do seu coração, e todo aquele que agrada a Deus é alvo da sua graça, e a sua graça é o que nos salva. O meu apelo para você hoje é pensa, até quando você vai viver e vai tentar segurar-se, agarrar-se em sua opinião, em seu jeito, naquilo que você acredita que é o correto, ainda que lá no fundo você sabe que você vai pagar um alto preço por não considerar as palavras do Senhor. É interessante isso, porque na mesma carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, que nós lemos o versículo 1, lá no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre pessoas que desconsideram os ensinamentos que ele está dando, a maneira que ele ensinou, que ele instruiu
as verdades que ele prega. Ele diz o seguinte: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ou seja, quem rejeita os ensinamentos que ele está dando, a forma e a maneira como devemos viver e agradar a Deus, não está rejeitando uma pessoa. Ou seja, não está rejeitando o apóstolo que prega, não rejeita o pastor Benjamin, que aqui replica este ensinamento do apóstolo Paulo, não rejeita aquele que aconselha segundo a palavra de Deus, mas todo aquele que rejeita estas coisas está rejeitando o próprio Deus. Você pode me dizer, pastor, qual é então a maneira correta de viver? Olha, além dos mais de 2.000 vídeos que nós temos aqui no canal Pode Bem, eu ainda posso trazer para você uma mensagem. Para este vídeo não ficar longo, eu posso trazer uma mensagem para você falando a maneira correta que agrada a Deus, porque aqui fica esta questão. Então, qual é a maneira correta? Não precisaria, porque se você pelo menos, olha, se você acessasse aqui o canal do Pode Bem e fosse na aba Playlist, e ali você assistisse às séries bíblicas que eu trouxe, o quanto nós temos falado da maneira correta de viver. E o quanto nós temos falado sobre as verdades bíblicas. Mas eu ainda vou trazer para você um conteúdo com esta temática explícita, a maneira correta de viver, a qual agrada a Deus. Hoje, para este vídeo não ficar longo, eu quero deixar para você este adendo, esta mensagem, dizendo, se atente, talvez a maneira como você está vivendo não é a maneira que tem agradado a Deus. E é por isso que tem atraído muito para a sua vida sofrimentos que você não precisava sofrer. Lembrando que todo verdadeiro cristão vai passar por tribulações e por sofrimentos. Mas existem sofrimentos que não precisávamos passar. Existem problemas que não precisávamos ter. Temos e passamos porque provocamos, porque não damos ouvidos, porque não queremos aceitar os ensinamentos de Cristo Jesus. Mas eu declaro sobre a tua vida, sobre o teu viver, que o teu coração estará aberto para você receber de Deus a luz nos teus olhos, para que o Evangelho de Cristo possa brilhar sobre você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para cada um de vocês que eu vos encontrarei às 10 da noite hoje, no momento de oração, na noite de oração. Venha orar comigo. Pastor, estou sem força, estou sem vigor. Venha orar comigo, porque Deus tem as suas virtudes para derramar sobre a nossa vida abundantemente. Lembrando também que o seu like é muito importante. O seu comentário, me comente aqui se você sabe qual é a maneira correta de viver. Pastor, eu sei e cada dia tenho aprendido mais com a palavra do Senhor. Pastor, eu não sei. Coloque aqui no comentário, interaja conosco, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito neste conteúdo. Compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Um beijo carinhoso e um abraço especial de quem vos quer muito bem. Vos aguardo às 10 da noite no momento de oração. Opa, você está aqui? Se você entrou aqui, é porque você se interessa em se tornar um membro do canal Pode Bem. Quem não quer se tornar um membro do canal Pode Bem? Nós temos duas modalidades. Primeira modalidade é o sacrifício, onde você receberá selos de fidelidade e também emojis da personalidade do anfitrião, no caso eu, pastor Benjamin, e também prioridade nos seus comentários. Você terá prioridade de resposta nos seus comentários. Mas há o sacrifício, o plano sacrifício, além de todos os benefícios que você tem no sacrifício, você também terá uma live exclusiva para os membros do sacrifício. Uma live por mês de 2 horas exclusivas para responder todas as perguntas,
para esclarecer dúvidas. Se você tem dúvidas no casamento, se você tem dúvidas na sua área da finança, se você tem dúvidas no quesito espiritual, você quer um atendimento nesta live exclusiva, 2 horas de live, uma vez por mês, você terá no plano sacrifício. Então, se torne um membro. Clique no botão abaixo e seja muito bem-vindo à família Pode Bem.